O que acontece quando a vida rouba tudo o que você ama? Quando o destino, impiedoso, arranca cada pedaço do seu coração, deixando apenas o vazio e a dor excruciante? Você sucumbe? Ou encontra uma força que vem de um lugar que você sequer sabia existir? Esta não é apenas uma história. É um testemunho vívido da fé católica, para nosso conhecimento e vivência da devoção a Cristo, à Igreja e aos santos. É um mergulho profundo na alma de uma mulher que ousou acreditar que, mesmo na ruína mais absoluta, Deus poderia reconstruir algo glorioso. Imagine perder não um, mas todos os seus filhos. Perder seu esposo. Ver sua vida desmoronar em migalhas, dia após dia. Como uma mãe sobrevive a isso? Que tipo de esperança pode nascer de tamanha desolação? E se eu te dissesse que, no ápice desse desespero, ela não apenas sobreviveu, mas se tornou a mãe de milhares, e sua visão profética transformou o mundo para sempre? Costanza Serioli, uma nobre italiana do século XIX, era uma mulher destinada a uma vida de confortos e esperanças familiares. Mas o destino, ou a providência divina, teceu para ela um caminho de sofrimento inimaginável, onde a perda de seus filhos e esposo a levou à beira do abismo. Neste vídeo, revelaremos não só como ela resistiu a essa tempestade de dor, mas como transformou seu luto em uma missão de amor que ecoa até os dias de hoje, construindo um legado que a fez ganhar o mundo e que nos ensina a verdadeira resiliência da fé. Prepare-se para uma revelação forte e profunda sobre o poder da entrega e do amor incondicional. Se você gosta de histórias bem contadas que tocam a alma, deixe seu like para que esta mensagem de fé e esperança chegue a mais pessoas. Era 28 de janeiro de 1816, em Soncino, uma pequena cidade da região de Cremona, na Itália. Nassau. As elegantes da vila do Serioli, um choro frágil ecoava pelas paredes de pedra. Costanza havia nascido, mas sua vida pendia por um fio tão delicado que seus pais, desesperados, a batizaram ali mesmo, em casa, temendo que ela não sobrevivesse até o amanhecer. Mas Costanza resistiu. Como se já desde o berço, Deus a preparasse para uma vida onde a luta seria sua companheira constante. Seu corpo era frágil, frequentemente doente, mas seus olhos já carregavam uma profundidade que irrigava a todos ao redor. A mãe de Costanza, a Condessa Francisca Corniani, era conhecida em toda a região como a Mãe da Caridade. Ela não permitia que a filha crescesse alheia ao sofrimento do mundo. Desde pequena, Costanza acompanhava a mãe nas visitas aos pobres, aos doentes, aos esquecidos. Era como se cada irmã que ela via, cada gemido de dor que escutava, fosse sendo gravado em sua alma ainda em formação. Aos 11 anos, como era costume entre as famílias nobres, Costanza foi enviada para longe de casa. O mosteiro das Irmãs da Visitação, em Alzano Maggiore, perto de Bérgamo, seria seu lar pelos próximos 5 anos. Ali, entre orações matinais e lições rigorosas, ela aprendeu não apenas as artes de uma dama da sociedade, mas algo muito mais profundo. A disciplina do silêncio, a força da oração e a beleza da entrega total a Deus. Mas mesmo naquele ambiente protegido, Costanza vê dentro de si uma inquietação, um pressentimento de que sua vida não seguiria os caminhos convencionais. Era como se, nas horas silenciosas de oração, ela já ouvisse um chamado distante, um sussurro divino que a preparava para algo que ela ainda não conseguia compreender. Aos 16 anos, ela retornou para casa. Seus pais já haviam decidido seu futuro, um casamento que uniria duas famílias nobres e garantiria sua segurança. Costanza, obediente e confiante na vontade divina expressa através de seus pais, aceitou sem questionar. Mas o destino que a aguardava seria muito diferente de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Em 1839, aos 19 anos, Costanza caminhava pelo corredor da igreja em direção ao altar. Seu noivo, Gaetano Buzeschi, a esperava com seus 58 anos, quase 3 vezes a idade dela. O contraste era gritante. Ela, uma jovem de olhos brilhantes e sonhos ainda por descobrir. Ele, um homem já marcado pela vida, viúvo, herdeiro dos condes Tassis de Comonte. O casamento não foi fácil. Costanza se tornou uma esposa dócil e cuidadosa,
mas a diferença de idade criava um abismo silencioso entre eles. Ela encontrava consolo na oração e na esperança de que a maternidade trouxesse alegria àquela casa que, apesar de toda sua riqueza, parecia ecoar de vazio. E então, como um raio de sol atravessando nuvens escuras, veio a primeira gravidez. Costanza floresceu. Seus olhos brilharam com uma luz nova, seus passos ganharam leveza. Ela falava com o bebê ainda no ventre, cantava canções de ninar, bordava roupinhas pequenas com mãos trêmulas de emoção. Finalmente, ela seria mãe. Mas o primeiro filho morreu recém-nascido. Depois veio o segundo. Depois o terceiro. 3 vezes Costanza sentiu a vida crescer dentro de si. 3 vezes ela preparou seu coração para amar incondicionalmente. 3 vezes ela segurou um pequeno corpo sem vida em seus braços, sentindo pedaços de sua alma se despedaçarem. Como uma mãe sobrevive a isso? Como o coração humano suporta tamanha crueldade do destino? Costanza se agarrava à fé como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Nas noites escuras, quando o silêncio da casa sufocava, ela se ajoelhava diante do crucifixo e sussurrava: Senhor, eu não entendo, mas confio. E então veio Carlos. Seu quarto filho não apenas sobreviveu, mas cresceu. Por 16 anos, ele encheu aquela casa de risadas, de vida, de esperança renovada. Costanza finalmente conheceu a alegria plena da maternidade. Carlos era inteligente, carinhoso, cheio de vida. Ele estudava no Colégio Santo Alessandro, em Bérgamo, e seus professores falavam dele com admiração. Mas em 1854, quando Carlos tinha 16 anos, uma doença nos pulmões começou a consumi-lo lentamente. Costanza assistia, impotente, enquanto a vida se esvaía dos olhos do filho que era toda sua alegria, toda sua razão de existir. E foi ali, naquele quarto onde a morte pairava como uma sombra inevitável, que aconteceu algo extraordinário. Algo que mudaria não apenas a vida de Costanza, mas o destino de milhares de crianças que ainda nem haviam nascido. Era uma noite de janeiro de 1854. Carlos estava deitado, sua respiração cada vez mais fraca, seus olhos ainda brilhantes apesar da febre que consumia seu corpo jovem. Costanza não saía de seu lado há dias, segurando sua mão, sussurrando orações, prometendo a Deus qualquer coisa em troca da vida de seu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Costanza sem que ela percebesse. Era como se toda sua fé, construída ao longo de anos de sofrimento e entrega, estivesse sendo testada naquele momento final. Por que, Senhor? Ela murmurava. Por que me dar este filho para depois levá-lo também? Foi então que Carlos, reunindo suas últimas forças, segurou o rosto da mãe entre suas mãos pequenas e disse com uma clareza que a surpreendeu: Mãe, não chores pela minha morte iminente, porque Deus te dará muitos outros filhos. Aquelas palavras ecoaram no quarto como se viessem de outro mundo. Costanza sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela frase que ia além do consolo de um filho moribundo. Era como se, através daqueles lábios jovens, o próprio Deus estivesse falando. Carlos morreu naquela mesma noite, exatamente no dia 28 de janeiro, o mesmo dia em que Costanza havia nascido, 38 anos antes. A coincidência a atingiu como um raio. Era como se a vida estivesse tecendo um padrão que ela ainda não conseguia enxergar completamente. Poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano, Gaetano também morreu, deixando Costanza completamente sozinha. Aos 39 anos, ela era viúva, sem filhos, herdeira de uma imensa fortuna que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. Foi neste momento de absoluto desespero que aconteceu a experiência que mudaria tudo. Durante uma oração profunda, contemplando as dores de Maria Santíssima, Costanza teve uma visão mística que a marcou para sempre. Ela imaginou o momento exato em que Nossa Senhora viu seu filho morrer na cruz, e sentiu uma dor tão intensa, tão avassaladora, que quase desmaiou. Não sei como pude sobreviver, ela diria mais tarde, frágil e provada como estava. Mas naquele momento de união mística com a dor de Maria, algo extraordinário aconteceu. As palavras proféticas de Carlos começaram a fazer sentido. Ela compreendeu que assim como Maria se tornou mãe de toda a humanidade através de sua dor,
ela também estava sendo chamada para uma maternidade que ia muito além da biologia. Lentamente, como uma aurora que desponta após a noite mais escura, Costanza começou a entender seu destino. Deus realmente lhe daria muitos outros filhos. Não filhos de seu ventre, mas filhos de seu coração. Não uma família biológica, mas uma família espiritual que se estenderia por gerações. E foi assim que, das cinzas de sua dor mais profunda, começou a nascer uma das mais belas histórias de redenção e amor que a Igreja já conheceu. Poucos meses após a morte de Gaetano, algo extraordinário aconteceu. As portas do Palácio Nobre de Comonte, que antes se abriam apenas para a aristocracia, agora se escancaravam para receber as crianças mais abandonadas da região. Costanza havia tomado uma decisão que chocou toda a sociedade local. Ela transformaria sua casa em um lar para órfãs. Os vizinhos sussurravam pelos cantos. Ela enlouqueceu de dor, diziam alguns. É apenas uma fase, comentavam outros. Mas Costanza sabia exatamente o que estava fazendo. Cada criança que chegava à sua porta era um pedaço da profecia de Carlos se cumprindo. Cada rosto sujo e assustado que ela limpava com suas próprias mãos era um filho que Deus lhe estava dando. Mas Costanza não queria apenas abrigar essas meninas. Ela queria educá-las, prepará-las para a vida, dar-lhes dignidade e futuro. Em 1857, junto com 6 companheiras que compartilhavam de sua visão, ela fundou oficialmente o Instituto das Irmãs da Sagrada Família. O nome não era coincidência. Ela havia encontrado em Jesus, Maria e José o modelo perfeito de família acolhedora. Durante anos, Costanza, agora Madre Paula Elisabetta, enfrentou resistências de todos os lados. A igreja local inicialmente desconfiava de sua iniciativa. A sociedade a criticava por desperdiçar sua fortuna com gentalha. Até mesmo algumas de suas companheiras questionavam se não estavam sendo radicais demais. Mas Paula tinha uma convicção inabalável. Ela havia aprendido, através de sua própria dor, que Deus escreve certo por linhas tortas. Cada obstáculo que enfrentava apenas fortalecia sua certeza de que estava no caminho correto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela repetia para suas irmãs nos momentos de desânimo. Em 1863, Paula teve uma inspiração que mudaria tudo novamente. Se ela podia cuidar das meninas órfãs, por que não dos meninos também? Mas para isso, precisaria de homens dedicados à mesma missão. Foi assim que nasceu sua ideia mais audaciosa: criar também uma congregação masculina. No dia 4 de novembro de 1863, Paula realizou seu sonho mais profundo. Em sua propriedade de Vila Campagna, em Cremona, ela abriu a primeira casa para meninos órfãos e abandonados. O primeiro colaborador foi o irmão João Capone, um homem simples de Lefe que compartilhava de sua paixão pelos esquecidos da sociedade. Paula havia se tornado literalmente pobre com os pobres. Sua fortuna pessoal foi inteiramente investida na obra. Suas roupas elegantes deram lugar ao hábito simples de religiosa. Seus salões de festa se transformaram em salas de aula. Sua mesa farta agora era dividida com dezenas de bocas famintas. E assim, a mulher que havia perdido tudo estava, de fato, ganhando o mundo. Cada criança que saía de suas casas educada e preparada para a vida levava consigo um pedaço de seu amor. Cada jovem que se tornava um cidadão digno era uma vitória contra o abandono e a miséria. Mas a história de Paula ainda reservava uma última e poderosa lição sobre o verdadeiro significado do amor incondicional. Era dezembro de 1865. Paula Elisabetta tinha apenas 49 anos, mas parecia carregar o peso de várias vidas. Seus cabelos, antes castanhos e brilhantes, agora estavam grisalhos. Suas mãos, marcadas pelo trabalho constante, tremiam ligeiramente. Seu corpo, sempre frágil, estava chegando ao limite. Mas seus olhos brilhavam com uma paz que transcendia qualquer cansaço físico. Era como se ela pudesse ver algo que ninguém mais conseguia enxergar. Algo que ia muito além do presente, muito além de sua própria vida. Em pouco mais de 8 anos, Paula havia criado um verdadeiro império do amor. Suas congregações já cuidavam de centenas de crianças.
Suas escolas formavam não apenas estudantes, mas cidadãos íntegros. Seus orfanatos não eram depósitos de abandonados, mas verdadeiras famílias onde cada criança era amada individualmente. A profecia de Carlos havia se cumprido de forma mais grandiosa do que qualquer um poderia imaginar. Paula não tinha apenas muitos outros filhos, ela tinha se tornado mãe de uma multidão que cresceria através dos séculos. Mas Paula sabia que seu tempo estava se esgotando. Havia uma urgência em seus gestos, uma pressa santa em suas palavras. Era como se ela pressentisse que precisava plantar todas as sementes possíveis antes que o inverno chegasse. Em seus últimos dias, ela repetia constantemente para suas irmãs: lembrem-se sempre da Sagrada Família. Jesus, Maria e José devem ser o modelo de todas as nossas casas. Que nossas crianças encontrem aqui o que encontrariam em Nazaré: amor, simplicidade, trabalho e oração. Na véspera do Natal de 1865, Paula estava mais fraca do que nunca, mas insistiu em participar da celebração com as crianças. Ela as abraçou uma por uma, sussurrando bênçãos, gravando cada rostinho em sua memória. Este é o verdadeiro Natal, ela murmurou para uma de suas irmãs. Não há presentes mais preciosos do que estes pequenos que Deus nos confiou. Na madrugada de 24 de dezembro de 1865, festa do nascimento de Jesus, Paula Elisabetta Serioli entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras foram: confio tudo à providência. Ela cuidará de nossos filhos. Ela morreu pobre em bens materiais, mas imensamente rica em amor plantado. Deixou para trás 2 congregações sólidas, centenas de vidas transformadas, e um exemplo que ecoaria através dos séculos. Hoje, mais de 150 anos depois, as congregações fundadas por Paula continuam sua missão em dezenas de países. Milhares de crianças já passaram por suas casas. Milhares de vidas foram salvas do abandono e da miséria. A profecia de Carlos não apenas se cumpriu, ela continua se cumprindo a cada dia. Paula realmente ganhou o mundo, um coração de cada vez, uma criança de cada vez, uma família de cada vez. E assim, diante desta história extraordinária, uma pergunta ecoa em nossos corações. O que faz uma mãe verdadeira? É apenas aquela que gera filhos do próprio ventre? Ou é aquela que é capaz de amar incondicionalmente, de se doar completamente, de ver em cada criança abandonada um filho precioso? Paula Elisabetta nos ensina que a verdadeira maternidade e paternidade transcende os laços de sangue. Ela nos mostra que é possível transformar a dor mais profunda em amor mais puro, a perda mais devastadora em ganho eterno. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, nos sentimos como Paula naquele quarto escuro de 1854? Quantas vezes a vida nos rouba aquilo que mais amamos? Quantas vezes nos perguntamos: por que, Senhor? Mas a história de Santa Paula nos sussurra uma verdade profunda. Deus nunca desperdiça nossa dor. Ele a transforma em instrumento de amor. Hoje, quando você olhar para uma criança, seja seu filho, seu neto, uma criança na rua, um órfão necessitado, lembre-se de Paula. Lembre-se de que cada pequeno ser humano é um filho que Deus pode estar confiando ao seu coração. Lembre-se de que a maternidade e a paternidade verdadeiras não conhecem limites, não reconhecem fronteiras. A profecia de Carlos continua se cumprindo. Não apenas através das congregações de Paula, mas através de cada um de nós que escolhe amar além de si mesmo, que escolhe ser pai ou mãe de coração aberto, que escolhe ver-nos abandonados do mundo os filhos que Deus nos está oferecendo. Santa Paula Elisabetta Serioli perdeu tudo e ganhou o mundo. E você? Que mundo está disposto a ganhar através do seu amor? Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe nos comentários qual parte mais te emocionou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder transformador do amor incondicional. E se você quer continuar descobrindo histórias extraordinárias de santos que mudaram o mundo através de sua fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque histórias como a de Paula nos lembram de que a santidade não está reservada apenas para alguns poucos escolhidos. Ela está ao alcance de cada coração que escolhe amar como Cristo amou. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, talvez,
neste exato momento, ele esteja sussurrando ao seu coração: eu te darei muitos outros filhos.